Sou agente local de inovação em Santo Antônio de Jesus. É um prazer estar com vocês nessa noite, prazer aos empresários que eu não conheço e prazer também em ver os empresários que eu atendo aqui conosco hoje nesse encontro. Espero que seja bastante produtivo para vocês esse encontro, já que já estamos falando também de produtividade. Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês justamente sobre produtividade. Então, por que ser mais produtivo, né? Qual a importância de sermos mais produtivos? Paul Krugman, ele é um norte-americano que, em 1998, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia, justamente por sua contribuição para as novas teorias do comércio em face da globalização. E um pouco antes dele ganhar esse prêmio Nobel, ele já tinha dito uma frase em 1994 que ficou bastante conhecida, que é importante a gente refletir um pouquinho, que é: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Então, o que a gente observa? Que a produtividade ela é muito importante, sim, para aumentar a competitividade entre empresas, mas não somente por isso. À medida que as suas empresas aumentam a sua produtividade, consequentemente, também aumenta a qualidade de vida naquele país e para aquela população ali ao seu entorno. Passa um pouquinho, Carol, por favor. Então, aqui a gente traz um questionamento. Mas, afinal, o que é produtividade? Se alguém quiser interagir, ou abrir o microfone, ou falar no chat, seria importante vocês falarem em uma palavra ou em uma frase como vocês definem produtividade. Para vocês, o que é produtividade? Então, se alguém quiser falar no chat aí, um minutinho, a gente interage um pouco, porque, assim, a dinâmica é justamente essa, vocês também interagirem, vocês participarem, para a gente fazer algo mais dinâmico. Então, alguém se habilita a definir o que é produtividade para vocês? Enquanto Eric comentou aqui, executar uma tarefa com qualidade. Uhum. Então, se vocês forem falando, eu vou comentando no decorrer. Efetividade, Oi, perdão. eficiência com eficácia, né? Eficiência com eficácia, muito bem. Como foi seu nome mesmo que você falou? É Vitor? Vitor. Muito bem, Vitor. É, Então, executar uma tarefa com qualidade, eficiência com... Lúcio Mata colocou aqui, capacidade produtiva ligada à rentabilidade. Jade Malta, a capacidade de produzir bem no menor tempo possível. Valdemir, seria a capacidade de produção com qualidade. Isso mesmo, gente. Todas essas definições que vocês estão colocando retratam muito o que a gente entende por produtividade e o que realmente é a produtividade. Então, é bom ver que vocês já têm esse entendimento do que a gente precisa alcançar e o que a gente busca com a produtividade. Aqui eu vou trazer, passa para mim, Carol, por favor. Conceitualmente, claro que na prática, né, empiricamente, tudo o que vocês falaram realmente retrata a produtividade. Conceitualmente, a produtividade se dá pela razão entre a produção, então, quanto eu produzo, sobre a quantidade de insumos que eu utilizei para aquela produção. Laís Meirelles colocou aqui que é esforço focado no resultado, capacidade de produzir, sim. Então, é isso. Quanto que eu produzo e quanto eu utilizei para produzir aquilo. Essa razão dá qual foi a minha produtividade. Eu trouxe aqui alguns exemplos bem básicos que dá para a gente entender um pouco mais também como é essa produtividade. Então, qual a quantidade de carros montados por trabalhador por dia em uma montadora? Isso dá a produtividade daquela montadora. Quantos quilos de mel são produzidos por colmeia? Quantos litros de leite são produzidos por vaca por hectare? Quantas vendas de serviços são feitas por dia em uma empresa de serviços? Quantos pratos feitos são produzidos por hora por trabalhador em um restaurante?
Quantos sapatos são produzidos por hora em uma fábrica? Quantos pacientes são atendidos por especialidade por dia em uma clínica? Então, percebam que aqui esses exemplos são muito relacionados com a quantidade do que é produzido. Mas daqui a pouco eu vou falar um ponto muito importante que também se refere à produtividade, que também relata muito do que vocês trouxeram. Muitos falaram aqui em qualidade, no esforço, na capacidade produtiva com qualidade, a capacidade de produzir bem. Então, produtividade não está relacionada apenas à quantidade. Isso tem um exemplo prático aqui também que já vai dar para a gente ter uma noção melhor quanto a isso. Aqui a gente tem duas imagens de sapatos. Vamos pensar que os dois são produzidos em fábricas diferentes e cada fábrica ela tem uma produtividade, ela produz 10 sapatos por hora. Então, quantitativamente, essas fábricas, podemos afirmar que elas têm a produtividade igual. As duas produzem 10 sapatos por hora. Contudo, a fábrica A, ela produz um sapato com um design mais simples, um sapato mais casual, mais parecido com outras marcas do mercado. E o seu preço final é R$ 70. A fábrica B, ela produz um sapato mais sofisticado, com um design mais original, e é um sapato de grife. Então, o seu preço final é R$ 700. Então, por mais que as duas fábricas produzam a mesma quantidade de sapatos no mesmo período de tempo, podemos afirmar que, em termos qualitativos, a fábrica B tem uma produtividade maior, porque ela conseguiu agregar um valor maior ao seu produto. Então, é muito importante a gente associar a produtividade também à qualidade do nosso produto, à qualidade do nosso serviço. Se a quantidade de insumos que as duas utilizam for semelhante, a gente pode afirmar que a B é mais produtiva, porque ela conseguiu agregar um valor maior ao seu produto. Então, isso, no nosso dia a dia, é muito importante, porque eu sei que muitas vezes a gente pensa, eu preciso vender mais, eu preciso captar mais clientes, eu preciso produzir mais, mas a gente precisa muito pensar também como está sendo a qualidade do meu produto, como está sendo a qualidade do meu serviço. Eu estou conseguindo clientes, mas eu estou conseguindo clientes com qualidade no que eu estou oferecendo? Isso também é muito importante. Então, para comparar negócios diferentes, cada negócio de segmentos diferentes, de objetivos diferentes no mercado, tem uma fórmula que é mais geral que os economistas utilizam, que ela diz que a produtividade do trabalho é igual ao valor adicionado sobre a pessoa ocupada. Pessoa ocupada é a quantidade de pessoas que trabalham diretamente naquela empresa, e o valor adicionado é igual ao valor bruto da produção, qual foi o meu faturamento bruto do que eu produzi naquele mês, por exemplo, menos o consumo intermediário, que se refere à quantidade de insumos ou de bens e serviços de terceiros que eu utilizei para ter aquela produção mensal, por exemplo. Esse indicador de valor adicionado, ele é, por exemplo, utilizado no cálculo do PIB do país. Eu não vou entrar muito em detalhes agora nessa fórmula, porque ela vai ser explicada mais à frente, porque é uma fórmula com alguns ajustes que vamos utilizar no decorrer do para mensurar a efetividade do nosso programa na sua empresa. Pode passar, por favor. Então, gente, a gente comentou aqui, vários comentaram aí sobre o que é produtividade, a importância dela, mas a gente não pode pensar em produtividade como algo empírico, ou visualmente eu consigo ver se eu estou sendo produtiva ou não. Para sabermos se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores, porque a partir disso nós vamos ter um panorama fiel, um retrato fiel de como está a produtividade na nossa empresa. Passa, Carol, por favor.
Então, aqui é só uma frase que medir é entender. A partir do momento que a gente mede, a gente consegue entender. Entender, a gente conhece. E conhecer é poder. A partir do momento que a gente mede, que a gente conhece o nosso setor, conhece a nossa empresa, conhece os nossos resultados, nós temos o poder nas mãos para buscar novos resultados, para buscar melhorias, para buscar inovação. Então, a partir disso, Carol vai falar um pouco para vocês agora sobre esses indicadores que a gente comentou. Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Então, eu me Sim, chamo Caroline. normalmente. Pronto, boa noite. Eu me chamo Caroline e agora vamos falar um pouquinho sobre os indicadores de desempenho. Então, o que seria um indicador de desempenho? Seria um conjunto de métricas para avaliação dentro do plano de trabalho. Eles ajudam a direcionar o empresário nas operações e pessoas, certo? Em relação aos objetivos e também às metas traçadas no planejamento da empresa. Esses dados, eles servem como uma bússola para o gestor, né? Guiando na tomada de decisão mais assertiva e transparente para a empresa. E por que medir e avaliar é importante? Porque, através do indicador de desempenho, é possível comparar resultados e metas, que seria a famosa expectativa versus realidade. Além disso, também é possível identificar problemas e suas causas, e também coletar dados que vão dar um suporte, né, nas ações corretivas desses problemas. Mas, para utilizar o indicador de desempenho, é preciso que você, gestor, conheça o seu negócio, saiba identificar quais são os pontos que estão impactando no desenvolvimento das suas atividades e também quais são as dificuldades enfrentadas aí no dia a dia, né? E aí, nesse momento, eu convido vocês a fazer uma breve reflexão sobre quais são os pontos que estão impactando no desempenho das atividades da sua empresa. E também quais são as suas maiores dificuldades encontradas no dia a dia. E aí vocês podem me perguntar agora. Tá, mas qual indicador devo utilizar para acompanhar a minha empresa? Então, existem vários tipos de indicadores, né? Eu vou citar alguns, mas assim, de antemão, essa escolha, né, tem que ser de acordo ao problema identificado. Você precisa de um indicador que traga respostas ao problema que você consegue identificar na sua empresa. E eu vou citar alguns aqui que eu destaco como importante, né? O primeiro é o indicador de qualidade, que é aquele indicador que a gente pode mensurar através do número de reclamações de produtos ou de serviço que a empresa oferece, né? É aquele indicador que a gente consegue perceber que o nosso objetivo ele está saindo do esperado. Além disso, existe o indicador de lucratividade, que é muito importante também para o gestor, porque através dele é possível que o gestor quantifique a sua lucratividade. E como é dado esse resultado? É através da relação das suas vendas, né, com o seu lucro. Por exemplo, uma empresa ela teve um montante de venda de 200 mil, mas o lucro real dela foi 20 mil. Então, isso significa dizer que a empresa ela tem um índice de lucratividade de 10%. E, além disso, existe também o indicador de produtividade, que é o indicador que trabalhamos dentro do ALI, que é o indicador onde é possível mensurar o rendimento de cada colaborador de acordo às suas horas trabalhadas, né? Por exemplo, a quantidade de peças ideal que aquele colaborador deveria produzir, a quantidade de atendimentos que ele deveria fazer. Mais para frente, o Felipe vai estar explicando um pouquinho melhor sobre ele, detalhando. E então, para fazer essa gestão de desempenho empresarial, primeiramente, né, definir o indicador de desempenho adequado ao seu problema. Definir também as metas, né, que você deseja alcançar. Além disso, é preciso monitorar esses resultados, né, através da coleta de dados, a atualização do sistema e também dos controles da empresa, que pode ser uma planilha de Excel, um caderno fluxo de caixa, por exemplo. Além disso, né,
é preciso que seja feita uma análise desses resultados. Após isso, realizar uma reunião com a sua equipe, né, mostrando para eles também, porque é importante, pessoal, que a gente integre a equipe também nesse processo de tomada de decisão. Porque eles que estão à frente ali no dia a dia, então, quanto melhor a gente, como eu posso dizer, quanto mais compartilha resultados com eles e as metas da empresa, melhor também é o desempenho. E, após isso, também é necessário que seja executado em si as ações, né, para estar corrigindo os problemas identificados. E, por fim, o que pode ser medido pode ser melhorado. E agora eu passo a palavra para a Felipe. Bom, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Pronto, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse novo mundo, né, que chama de produtividade, né, que o Ali é voltado principalmente com foco na inovação, e com esse novo ciclo a gente veio focado no índice de produtividade do trabalho. Certo? Então, vou apresentar um pouco a vocês como ele funciona e o porquê desse indicador ele ser tão importante para a nossa jornada. Pode passar, então. Bom, na etapa 5, que vai ser provavelmente o nosso próximo encontro com os empresários, além de a gente trabalhar, né, o sprint de inovação, verificar como é que está, né, os problemas que foi levantado, toda a parte do plano de ação elaborado, é necessário, pela metodologia, que todo empresário, certo, como contrapartida, forneça essa informação para a gente medir o nível, né, da produtividade em reais por pessoa. Aí você vai me perguntar, por que desta informação? Sabe lá no início, quando a gente chega apresentando um programa, que o nosso foco é redução de faturamento, ou redução de custos, ou aumento de faturamento, certo? E justamente para esse índice, ele foi pensado para poder ser aplicado no Brasil como um todo, né? Para a gente saber o nível de produtividade que é feito aqui na Bahia, em Sergipe, no Paraná. Então, esse dado, essa informação é gerenciada só pelo Sebrae, certo? Para a gente buscar analisar os resultados que foi trabalhado dentro do programa. Então, quando a gente pensa em aumento de faturamento, né? Se eu acrescento valor agregado ao meu produto, ofereço um novo serviço, ou eu crio um produto ou serviço novo, a tendência é que você tenha um aumento do faturamento bruto, certo? E quando a gente cria as estratégias para diminuir ou reduzir custos variáveis que tem deslocamento, compra de matéria-prima com um valor agregado menor, então isso também reduz os custos variáveis e você mantendo isso com a equipe que você tem, sua produtividade ela é maior. Se a gente pensar numa empresa que tem um faturamento de 100 mil reais no mês, e ele tem um custo variável de 70, então sobra, né, uma receita, que não vou dizer que é lucro, mas uma receita de 30 mil. E se essa mesma empresa tem 12 colaboradores, vamos dizer assim, atuando naquele mês, naquele período, ela vai ter em valor a produtividade de R$ 2.500. E aí eu apresentei essa lógica para o empresário, ele chega, né, ficou assim, estarrecido. Realmente é isso, Felipe? Sim. Então, a gente fazendo um cálculo, então isso indica o quê? Que eu preciso ou aumentar meu faturamento, reduzir ou meus custos, ou também ou aumentar ou diminuir minha equipe, para que o meu índice passe de 2.500 para 2.600, 3.000, 4.000 reais. Então, ele dá esse norte. E tem situações que, às vezes, tem um maior número de colaborador na empresa, só que o faturamento está baixo. Então, eu preciso verificar o porquê essa equipe não está me rendendo tanto quanto é necessário para eu estar mantendo a minha empresa de maneira adequada. Então, assim, por ser um indicador que pode ser aplicado em todas as empresas, então foi esse o escolhido pelo Sebrae para ser parametrizado por todas as empresas esse indicador, né? Então, ele vai, assim, de encontro do que é o objetivo do programa, que é
pensar em estratégias para aumento de faturamento e pensar em estratégias de redução de custo e, se puder, aumentar o número de colaboradores, porque daí você gera emprego, gera renda e movimenta toda uma economia. Então, o nosso papel como agente local de inovação e o próprio Sebrae, a gente está promovendo esse ambiente, né? Esse ambiente que as empresas percebam que eles podem avançar e, a partir dos números, dos indicadores, vai ser, vamos dizer assim, um caminho, uma mostra. Um relato aqui, algumas empresas minhas, eu estou percebendo que realmente há uma dificuldade de pensar nessa linha de quais são os controles gerenciais que eu devo aplicar na minha empresa. Então, a partir do momento que você, como se coloca, né, se eu não consigo medir algo, eu não consigo visualizar ou buscar uma melhoria. Então, às vezes, você implantar alguns indicadores que possibilite você estar acompanhando a evolução, o dia a dia do seu negócio, ele é fundamental. Seja ele faturamento, seja ele número de reclamações, seja ele ticket médio. Então, assim, o número de indicadores são vários, mas é como o Carol falou mais cedo, precisa realmente de identificar qual é aplicado ao seu negócio e como você busca essas informações, qual é a veracidade dessas informações, para você também não estar dimensionando um valor ou um número que não seja compatível com sua realidade. Ok? Se tiver dúvidas, a gente está aqui aberto, você pode falar, sinalizar. Então, Felipe, o que é o faturamento bruto? É o que eu vendo, né? Nem sempre o faturamento é aquilo que, às vezes, né, na mente, é o que recebe. Não, o faturamento é o que você vendeu no mês. Nem sempre o que você vendeu no mês realmente entra no caixa naquele período. Mas, como a gente trabalha o faturamento por competência, por período, é tudo que é feito, que é vendido, que é ofertado dentro do período, no período de atuação, certo? Então, se vender um ativo, entrou dinheiro naquele mês, né, não é considerado faturamento bruto, porque é uma venda de ativo, ou alguma outra aplicação financeira, um empréstimo que é adquirido e coloca, né, dentro como receita no negócio. Então, assim, faturamento é o valor total das vendas e de produtos durante um mês, ok? Pode passar. Custos variáveis. E esse aí é um tema que a gente tem um pouquinho de dificuldade de levantar com alguns empresários, né? Primeiro passo é a questão dos registros, né? Se hoje você tem um software que lhe auxilie e você tem um lançamento de dados adequado, você consegue essa informação num triscar dos dedos. Mas se você ainda utiliza, né, num caderno ou de outro meio de controle, né, tem planilhas que ajudam bastante, é bacana. Então, a gente busca ter essas informações. Então, os custos variáveis, ele tem uma alteração tanto no aumento de vendas quanto na sua redução. Então, tem setores, por exemplo, setor de serviço mesmo tem um custo baixíssimo com água. Então, esse custo com água vai ser um custo fixo e não variável. Mas já numa empresa, por exemplo, de sorvete, que usa bastante água, então vai ter um custo elevado com o consumo de água. Então, é importante de mencionar e analisar qual é o custo variável que realmente impacta no seu negócio, né? Como assim, matéria-primas, comissões, as vendas, tudo isso imposto, que cada vez que você tem realmente um volume de venda, esse custo, ele altera, certo? Então, é bom fazer essa análise corretamente para que a gente não misture o que é custo fixo e nem o que é variável. Aí vocês me podem perguntar assim, e pessoas, Felipe? Né? Pode ser variável. Nessa conta aqui, pra vocês terem ideia, a gente não, como pessoas, a gente vai ver lá, né, pessoas ocupadas, alguns terceirizados a gente não contabiliza, né, porque realmente vai incidir, mas não é algo que tem uma maior constância a questão da folha salarial. Só se você mudar todo mês
sai 10, entra 10, então isso aí realmente impacta um pouco, mas é muito difícil salário entrar como custo variável no levantamento. Pode passar, Carol. E aí aqui a gente tem um olhar mais claro do que são levados em consideração custos variáveis. Comissão sobre as vendas, os impostos sobre as vendas, custo dos produtos ou serviços, matéria-prima, insumo, aquisição do produto. Então, uma coisa que realmente é um pouquinho de dificuldade é quando você precifica serviço. Então, que o serviço, às vezes, né, não é só hora, mas tem a matéria, o que você utiliza, a esponja, tem setores que usam as estopas para limpar, lubrificante, óleo. Então, assim, a composição do preço dos serviços, ela é bastante complexa. Então, tem que ser realmente analisado, pegar um valor que, vamos dizer assim, utilize como que tenha esse custo variável. Certo? Questão de, né, embalagem, taxa de cartão de crédito, boletos, que quanto mais você vende, mais cartão de crédito a taxa você vai pagar. Frete e logística de entrega, né? Infelizmente, tem empresa que nem o frete inclui no preço do produto. Então, mas o frete e logística, ela faz parte desses custos variáveis. Imagine um restaurante que com o entregador. Ah, mas é o cliente que repassa, né? Passa para o cliente. Então, é uma entrega, mas você precisa estar acompanhando, controlando isso, para ver se não tem nenhum impacto também no seu negócio. Pode passar. E os custos fixos, né, que é o padrão que você precisa realmente, assim, as empresas às vezes me falam, eu sei que tem, mas eu não sei quando é que eu pago, qual é o dia que eu pago, eu não projeto esse valor até a longo prazo, né? Se você possa até perguntar aqui ao pessoal, né? Quem já separa mensalmente o valor do 13º para chegar no período, tá? Com o valor já guardadinho. Quem pode me dar um oi aqui? Não, Felipe, eu faço assim, eu separo. Ó, o Lúcio Mata disse que sim, bacana. Então você tá na frente, viu, Lúcio? Que é uma das perguntas que eu faço e vejo uma dificuldade, né? E algumas A gente empresas separa também lá na Bela Vita. separa, ótimo, muito bem, Sim. Carinho, obrigado. E assim, algumas empresas que eu já passei, já atendi, eles me sinalizaram, né, essa dificuldade e de ter que pegar empréstimo para cobrir o 13º. E aí pega empréstimo, paga juros, cheque especial, e aí começa o financeiro também desandar. Então, a gente tem todo esse levantamento. Então, assim, algumas orientações que a gente dá como agente, né, pela nossa formação, para que a empresa ela tenha, vamos dizer assim, um acompanhamento mais real falo que o financeiro é o pulmão da empresa. Se você não tiver um financeiro adequado, você vai ficando cansado, aliás. E se pegar uma Covid, misericórdia. Então, é importante estar cuidando do pulmão para você, né, correr, fazer maratona e seu negócio fluir. Então, como eu citei, a água, a energia elétrica, é importante realmente avaliar se ele tem um impacto grande no custo variável. Alguém quer falar? Não, né? Então, vamos lá. Pessoas ocupadas, então, o que posso incluir nesse meu levantamento do indicador? Certo? É o número de pessoas que trabalham pelo menos 1 hora por semana, que seja remunerado ou não, e se tem vínculo empregatício ou não, mas a pessoa tem que estar ali, vamos dizer assim, envolvida com a operação. O que é incluído no levantamento, né, os sócios proprietários, familiares que estejam ocupados, às vezes tem a esposa que está lá no dia a dia, mas não identifica como parte da empresa, né? Então tem que ser colocado pessoas que estão de férias, que trabalham na empresa, pessoas de licença de até 15 dias e profissionais da lei, né, do salão parceiro. Então, se for alguém que trabalha, né, internamente. Pessoas que não incluem nesse cálculo os estagiários, menores aprendizes, terceirizados, que fazem a manutenção aqui, uma reparação, mas não tem o hábito de estar na empresa uma vez por semana. Prestador de serviço com característica de não surbanização, então, exemplo, você fechar com uma consultoria que vai lá 2 vezes no mês, então não inclui nesse cálculo. E, né, as pessoas que
Se já, né, tem licença de 15 dias, e em licença, ela também não inclui, porque ela não tem nenhum envolvimento com a produtividade da empresa. Pode passar, Carol. E agora, né, eu vou passar aqui para o meu amigo Cronivaldo. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas durante a apresentação ou posterior, para que tenhamos uma oficina bastante produtiva. Abraço. Ok, Felipe. Estão me ouvindo, pessoal, bem aí? Carol, pessoal, me ouvindo bem aí? Sim. Pronto, pessoal, então reforçando o que o Felipe passou, falou, explanou aí, realmente nós vamos precisar de vocês, empresários, empresárias, para o levantamento desses dados, para que nós possamos fazer um serviço, né, com vocês, com mais eficiência. Então, esses dados vai ser preciso, para que nós possamos desenvolver um bom serviço, para que nós possamos mensurar esses dados de vocês aí. Então, é importante que vocês comecem a anotar, a levantar esses dados, para que o serviço realmente tenha êxito com vocês, ok? Vou falar um pouco hoje sobre orientações para a prototipagem. Aí, se você quiser responder no chat aí, algum de vocês já viu essa palavra, prototipagem? O que é prototipagem? Algum quer interagir aí no chat? Tipo essa palavra, tem alguma dúvida sobre essa palavra? Alguém se habilita aí? Ok. Para te assistir, nunca ouviu falar. Esse encontro hoje serve para poder falar um pouquinho sobre prototipagem. No encontro que nós tivemos com vocês, empresários, vocês empresárias, o encontro 2, vocês fizeram um levantamento de alguns problemas, né, que vocês tiveram na empresa, um problema majoritário, nós costumamos chamar de calcanhar de Aquiles, ou na nossa linguagem diária, nós falamos que as dores de vocês, né, como empresário, qual a maior dor de vocês elencaram alguns problemas. E alguns desses problemas, nós vamos dar um enfoque maior nos problemas. Prototipagem nada mais, nada menos do que uma testagem, é um teste, é um projeto piloto, que vai de encontro a esse problema para que nós possamos dar a solução. Então, nós vamos prototipar primeiro essa solução, né, para poder resolver esse problema que vocês fizeram. Então, ele vai de encontro a esse problema para que nós possamos resolver essa situação de vocês. Então, o protótipo é a ideia de algo palpável, a gente vai transformar isso em algo lúdico, né, para que nós possamos resolver esse problema. Então, exemplo, para vocês entenderem bem prototipagem, é uma pessoa que trabalha em uma confeitaria, vai fazer algum tipo de bolo, alguma coisa, ele primeiro não vai sair fazendo, vai ter que fazer o protótipo desse bolo primeiro, para fazer os ajustes, para fazer um projeto piloto, para fazer um teste, para poder fazer os ajustes. Então, o protótipo serve para isso, para a gente fazer os ajustes, né? Vai corrigindo os gargalos que tem durante o processo, que tem que ser prototipado. Então, todas as soluções precisam ser prototipadas antes de ser implementada. Então, por isso nós temos que fazer essa testagem antes de colocar em ação. Então, o objetivo é alcançar o processo de aprendizagem da equipe, né, para a resolução do problema. Então, esse problema pode ser um problema interno, né, com um colaborador interno, ou com um problema com o seu cliente externo. Então, a solução tem que ser junto com toda a equipe, para ter aquela sinergia com a equipe, porque todos enganjados vão solucionar esse problema. Pode passar, Carol. Então, pessoal, para vocês terem ideia, a importância do protótipo, né? O que é um protótipo? O protótipo se relaciona com a viabilidade técnica do serviço ou produto comercializado pelo negócio. Então, o protótipo serve para isso, né? Para fazer essa comercialização, para poder fazer essa interação com o problema selecionado. O protótipo deve ser levado em conta as características mínimas do serviço ou produto. É apenas uma ideia, uma idealização para ser resolvido. O protótipo transforma a ideia em algo palpável, em algo lúdico. Então, pessoal, nós precisamos do protótipo. Vocês tiveram problema, levantaram o problema lá, e aí nós vamos fazer o protótipo para de encontro a esse problema, para que nós possamos ter a solução. Ok? Pode passar, Carol. Agora, como eu posso prototipar? Já que você está falando em protótipo, qual a técnica eu posso usar para fazer a prototipagem? Então, existem várias técnicas de prototipagem. Não necessariamente, eu vou fazer uma explanação aqui para vocês de 4 ferramentas, 4 tipos de protótipo que nós realmente utilizamos. Mas não necessariamente vocês vão usar algum desse tipo de protótipo, porque realmente é infinitamente, tem vários processos. O seu área, juntamente com você, vai identificar o que se adequa mais a você. Nem necessariamente vai ser esse protótipo, mas
para você ficar tranquilo, todo tipo de problema pode ser prototipado. Não existe um tipo de problema que ele não pode ser prototipado. Então, todo problema, ele pode ser prototipado. No caso aí, uma técnica que nós podemos utilizar é o vídeo, né? O vídeo é indicado para problemas, o vídeo é indicado para projetos de um novo produto ou serviço que envolva muitas etapas. Então, se você fazer um produto que envolva muitas etapas, o vídeo é mais indicado, por ser compartilhado com pessoas de diferentes competências. Então, várias pessoas, como eu disse, né, podem estar interagindo com isso e pode dar opiniões sobre a inovação desse proposta. Então, você vê que o vídeo é indicado nessa fase aí, se você tiver muitas etapas do serviço, que quer envolver muitas etapas, então o vídeo é o mais indicado. Pode passar, Carol. Então, pessoal, sempre quando eu for falando com você aqui de protótipo, sempre tem as etapas sugeridas, né? Que a metodologia sugere algumas etapas, né? No caso do vídeo, define todas as etapas. Em primeiro lugar, você tem que definir todas as etapas, né? Do novo serviço ou da demonstração do produto que você gostaria de mostrar aos clientes. Você também deve escolher um colaborador para fazer o papel do cliente durante a filmagem, né? Simule a execução de todas as etapas seguidas, né, do vídeo, adicionando um áudio explicativo, né? Fazer um vídeo curto, mas consistente. A recomendação que nós demos para fazer esse vídeo não é um longa-metragem, pode ser 3 minutos, mas que você realmente simule todo esse passo a passo dessa parte aí. Esse protótipo, no caso, se você utilizar o vídeo. Outra parte que nós podemos também utilizar é o desenho. O desenho também possibilita a visualização gráfica do novo produto ou serviço que está incorporado à empresa. Então, a representação gráfica, a gente pode utilizar também o caso do desenho. Geralmente, o desenho, para essas pessoas que trabalham nessa parte de confecção de moda, né, ele faz aquele croquis do desenho ali para fazer algumas mudanças. E também o pessoal que trabalha na parte de arquitetura, ele sempre faz aquele croquis, então ele tem uma visualização gráfica do novo serviço. É uma das opções mais simples e que envolve menos recursos, a parte do desenho. Possui infinitas possibilidades para ser explorado. Então, ele possui possibilidade para ser explorado, o desenho realmente é bastante recomendado. Então, uma das etapas sugeridas é a seguinte: separe o novo serviço, separe o novo serviço ou produto em etapas, sempre a gente tem que estar fazendo essas etapas, separando o novo produto ou serviço, né? Escolha o tipo de desenho que será feito, defina onde será feito o desenho, qual matéria que nós vamos usar para esse desenho, qual tipo de material, qual tipo de papel, qual tipo de coisa para a gente fazer esse desenho. Desenho deve representar cada uma dessas etapas. Então, desenho tem que ser representado cada uma dessas etapas do projeto, né? Tem que juntar depois, no final, todas essas etapas e verificar se estão interrelacionadas, essas etapas estão interrelacionadas para não ficar nada solto. Então, a parte do desenho, realmente, essa parte da representação gráfica que você tem que checar todas as etapas, se também está interligando, para poder ter uma testagem melhor. Pode passar, Carol. Outra parte também, pessoal, é a simulação, né? A simulação, ele define diversas situações que o novo serviço ou produto vai gerar. Então, você faz aquela simulação. No caso do empresário, ele pode fazer essa simulação com o cliente, ao cliente adentrar a loja, ele vai se dirigir para onde? Ele vai se dirigir ao caixa, e depois do caixa ele vai se dirigir para o local de notas. Então, essa parte aí, ele vai identificando passo a passo, fazendo essa simulação, né? Como se fosse essa interação. Então, a vantagem dele é que tem um alto grau de realismo em relação às demais possibilidades, né? Ele tem um alto grau de realismo, tudo em tempo real, o cliente vai mostrando a ele passo a passo como é que funciona isso. Essa opção pode ser escolhida quando 100% do serviço ou produto pode ser ensinado em loco, ou seja, dentro da própria organização, dentro da própria empresa. Então, esse serviço é um dos mais adequados, no caso, esse tipo de protótipo aí. Pode passar, Carol. Então, pessoal, como sempre disse, sempre tem umas etapas sugeridas, né? A metodologia, ele sugere algumas etapas. Então, sempre, separe o novo serviço ou produto em etapas. Escolha uma pessoa de confiança para ensinar todas as etapas do serviço ou dar demonstração do produto, como se realmente o estivesse usufruindo, como disse você, né? Ele vai fazendo toda aquela simulação. Uma vez também, eu já trabalhei numa empresa
não sei se vocês já viram, fazia parte da CIPA, então sempre o pessoal fazia aquela ensinação, né, como se fosse um acidente, como a pessoa deveria se comportar no caso de um acidente, qual seria a porta de emergência que deveria sair. Então, sempre tinha umas pessoas ensinando como fosse realmente o paciente, como fosse um socorrista dando socorro. Então, essa é a parte da ensinação que realmente simula a coisa real, como acontece no dia a dia, para que a gente possa tirar algumas conclusões disso e ir aperfeiçoando, vendo quais são os gargalos que vai tendo e mudando. Porque é o seguinte, o protótipo, ele sempre é ajustado. O protótipo, ele vai se moldando, né, com os gargalos, com a dificuldade que vai tendo, e nós vamos mudando esse protótipo. Então, o produto, a gente vai ajustando, é o projeto piloto, a gente vai ajustando essas ideias até chegar na resolução do problema final. Pode passar. Outra parte importante também, pessoal, outra técnica importante também é a maquete, né? Que a maquete, ela serve para consertar o espaço físico, né? O layout físico da empresa, a movimentação dos clientes em uma loja. Então, a maquete realmente é utilizada mais para essa parte, né? Contribuir para o planejamento das novas nuances, das novas mudanças do serviço ou produto. É indicado para o caso de que o projeto da inovação envolva mudança de layout. Então, se você quiser fazer uma mudança de layout físico, uma reorganização na empresa, a gente deve fazer a maquete. E nós podemos também, não só apenas a maquete, que nós podemos também mesclar várias dessas técnicas. Nós podemos pegar também tanto o desenho e mesclar junto com outra ferramenta, com outra técnica, com a maquete. Então, a gente pode também fazer essa interação também, dessa outra forma, né? Então, mais uma vez, a etapa sugerida. As etapas sugeridas definir o tipo de material que será usado na maquete, a depender do tipo de informações que queira transmitir. Monte uma maquete em dimensões reduzidas do ambiente em que deseja representar. Então, a gente vai fazer aquele desenho do ambiente em tamanho reduzido, né? Muitas pessoas usam boneco para simular a posição da movimentação da loja. Como a gente está tentando fazer aqui, pensando em um baixo custo, o empresário tem que ter também criatividade, juntamente com o Ali, ao invés de usar boneco, ele pode usar algumas tampinhas, nós temos que inovar para poder fazer a coisa mais acessível possível, não tem muito custo. Então, em relação a esse boneco, mostrando a circulação dentro da loja, dentro do ambiente de trabalho, pode ser usado também tampinhas para poder facilitar o entendimento dessa maquete. E a mensura o espaço da organização dos produtos, né? No caso, se você fazer um novo layout, mudar a estrutura da loja, onde vai ficar o caixa, onde vai ficar as estantes, como é que o cliente vai circular na loja, o mais ideal é utilizar a maquete e, como disse a vocês, podemos mesclar junto aí com o desenho. Pode passar, Carol. Ok, agora eu vou passar para a nossa colega aí, que vai dar mais explanação sobre a parte da prototipagem. Espero que eu me fiz claro, e qualquer dúvida aí nós estamos à disposição. Nós estamos passando aqui agora, mas nos encontros pessoal que nós vamos ter com o grupo aí, nós vamos explicando a cada uma dessas pessoas que nós estamos acompanhando, como funciona na prática, e dando uma ideia para vocês também fazer essa parte da prototipagem, que é bastante importante, para que nós possamos ir de encontro ao problema, né? Como esse calcanhar de Aquiles, onde a maior dor que o empresário teve, para que nós possamos, junto com o empresário, estar também desenvolvendo a melhor prototipagem, o melhor método que nós podemos utilizar para resolver esse problema que foi elencado por vocês. Isa, está desativado seu microfone. Eu ativei a câmera, esqueci do microfone. Obrigada, Lu. Oi, gente, mais uma vez. Eu sou Isabela, para quem chegou depois, sou agente de inovação vinculada à Valença, atendo o Nazaré até Camamu, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que é, enfim, né, essa prototipagem na prática, tá? Muitos já tiveram o encontro 2, e o próximo encontro da gente já vai ser esmiuçar qual o tipo de protótipo ideal para solucionar o problema que vocês priorizaram, né? Então, cada um tem uma característica específica, um problema específico em uma área específica, e não se assustem muito com tantos conteúdos, porque muita coisa vai ser esclarecida no próximo encontro, que é o encontro 5, tá? E aí é o seguinte, o que é a prototipagem e quais são os passos da prototipagem? Então, depois que a gente definiu um problema, né, priorizou um problema e pensou em algumas ideias para solucionar aquele problema e definimos uma ideia,
uma solução a ser implantada, a gente precisa fazer uma pequena testagem dela, que é o processo de prototipagem, né? E como é que isso vai acontecer? Primeiro de tudo, definiu essa solução, né, junto com o Ali que está acompanhando você, e estruturar quais são as etapas do protótipo, tá? Determinar qual é o público. Por exemplo, seu público vai ser com seus clientes, vai ser com sua equipe, indicar os responsáveis de cada tarefa, executar a prototipagem propriamente dita e validar isso, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um agora para vocês. Definir a solução a ser prototipada, certo? Por exemplo, a gente já fez isso no Encontro 2, para quem já participou do Encontro 2, eu trago aqui um problema de empresas, como o Felipe falou, algumas empresas que não têm seus controles financeiros ainda. Não sabe quanto vende, não sabe quanto gasta, às vezes até sabe quanto vende, né? Mas não sabe quanto gasta, qual é o seu custo variável, e esse empresário enxerga que isso é um obstáculo na sua gestão. E ele gostaria de fazer o quê? Uma estrutura, né, uma organização de gerir os seus indicadores. Como é que isso vai funcionar? Então, isso já seria a definição da solução. Por exemplo, implantar uma gestão para os indicadores, identificar quais são os indicadores chaves, no caso, para o seu negócio. Um tipo de solução, tá? Passa aí, Carolzinha. A próxima fase, estruturar as etapas. Então, o que é que eu preciso para ter indicadores? Primeiramente, eu tenho meu sistema alimentado fielmente com tudo que eu compro, com tudo que eu vendo, com tudo que eu gasto. Se eu não tenho, como é que eu posso ter acompanhamento? Como é que eu posso medir as coisas, né? Eu sempre falo para quem está aqui, que já passou comigo em alguns momentos, eu sempre pergunto, se eu chegar num açougue e perguntar, me dê carne, como é que você acha que o açougueiro vai me atender? Ele vai conseguir resolver meu problema? Ele vai conseguir me dar a carne que eu quero? Eu preciso especificar, né? Eu preciso dizer, me dê 1 quilo de alcatra, me dê 1 quilo de picanha, não é isso? Então, se a gente não mede o nosso negócio, que é o básico, né, que é o que faz o negócio respirar, como é que a gente quer ir para frente? Então, essas etapas do protótipo precisam o quê? De alimentação do sistema, de uma força-tarefa para que os dados sejam reais, de fato, né, ali no sistema, na planilha de Excel, no livro caixa, no que for, né, de controle de vocês, o possível controle de vocês nesse momento. Mas precisa ter uma alimentação real do que de fato existe na empresa. Então, isso já vai ser estruturado no passo a passo. A primeira fase é alimentar todos os custos, né? Alimentar tudo que eu compro, às vezes de fornecedores diferentes, dar baixa em todas as vendas, colocar no sistema meus gastos com funcionário, com folha. Então, essa pequena organização já é a estrutura, às vezes, de um protótipo. Ou, por exemplo, um produto que vocês estão desenvolvendo, tá? Passo a passo. Vai fazer sorvete. Vocês são uma fábrica de sorvete de picolé. Então, precisa estruturar todas as fases da produção. Como é que vai fazer desde a parte do fornecedor da fruta até a parte de armazenagem e distribuição do seu produto. Então, como muitos já falaram aqui, é um projeto piloto, é um modelo. Na estruturação das etapas, você vai definir exatamente o passo a passo que você vai seguir. Esse já é o segundo ponto, já é bastante trabalho muitas vezes, mas é super necessário, tá? A terceira etapa é você definir quem vai ser o alvo da sua testagem. Você vai definir seu público. O seu público é o cliente externo, ou seja, aquele cliente que consome o seu produto fora, né? Ou o seu cliente interno. Vocês já ouviram falar nesses termos? O cliente interno é o seu time, é a sua equipe. São os clientes também que consomem o seu produto, né? Entre aspas, que veste a camisa da empresa. Então, você precisa definir qual dessas clientelas vai fazer o teste, né, do protótipo junto com vocês, tá? Pode passar. Mais importante, delegar funções, indicar quem vai fazer o quê, né? Quem é que vai ser responsável pelo monitoramento, pelo acompanhamento das atividades do protótipo, quem vai lançar os dados no sistema, quem vai, digamos assim, cadastrar os fornecedores, mapear os fornecedores,
quem vai criar um banco de dados de clientes, enfim, dependendo do problema e da solução, essa estrutura, né, precisa ter responsáveis. Então, muitas vezes é necessário criar um plano de ação. E o Ali, né, a gente, no caso, no próximo encontro, vai auxiliar vocês nessa definição também, tá? Pode passar? Pronto. E aí, executar, de fato, a testagem. Como o Cléo falou, se vocês estão com interesse de mudar o design interno da loja, que está achando que o cliente entra e se bate, que não está legal. Então, vamos fazer primeiro uma simulação, vamos montar uma maquete de como é que isso vai funcionar, ou você quer abrir vou passar mais na frente alguns exemplos, você tem uma loja online e quer implantar uma loja física, e aí? Né? Antes de fazer todo esse investimento, todo esse gasto para implantar uma loja física, você acha que é viável? Como é que você vai saber se é viável? Você tem a certeza de que, de fato, é viável? Então, a fase de prototipar, né, ela é de fundamental importância para que você também evite ter gastos desnecessários. Passa um pouquinho aí. E, por fim, e não menos importante, que é validar e avaliar. É nesse momento aí crucial que você vai ver, bom, eu fiz, né, a gente fez uma testagem aqui, uma simulação de como é que vai funcionar o protótipo, colocamos o protótipo em prática, e aí, vai deixar o Deus dará? Não. Você precisa, de fato, avaliar se aquilo é viável, né? O que as pessoas entenderam daquilo. Então, por exemplo, contextualizar. A gente, na jornada Ali, ela pede que vocês façam uma entrevista após a aplicação do protótipo. Por exemplo, quem são aquelas pessoas que participaram do protótipo, né? Elas são, sei lá, são seus funcionários, são seus clientes, a faixa etária deles, são profissionais liberais ou não? Como é que funciona? Tem formação, não tem? Então, quem é esse público, né? Essa é a contextualização. As intermediárias é entender se ele sabe o porquê daquela mudança. A gente falou da mudança de um layout de uma loja. Por que o seu funcionário, né? Ou por que o seu cliente, ele entende por que aquilo é importante, por que é necessário fazer aquele protótipo, tá? Aquela testagem para ver se vai dar certo, a mudança, as orientações mesmo, ou seja, a funcionalidade, como é que vai ser feito, primeiro, vamos fazer toda segunda-feira, vamos fazer segunda, terça e quarta, vai funcionar desse jeito, cada dia vai ficar só por uma coisa, e por fim, né, você compreender o que foi essa experiência para esses clientes, né, ou seu cliente externo, ou seu cliente interno, tá? Eu vou dar alguns exemplos para você e tem Rita aqui para perguntar, né? Bom, mas às vezes vocês falam assim, Isabela, é tão distante, porque o meu problema às vezes é só uma organização de algo que está capenga aqui, né, na empresa. Quando a gente fala de inovação mundialmente, né, e de soluções inovadoras, elas não são tão distantes. Dependendo do nível de maturidade da empresa ou da organização, ela pode ser dividida em 4 aspectos. Ou uma inovação de produto, que é um produto novo que você traz para o mercado, ou a inovação de um processo, que é uma forma nova de fazer alguma coisa, tá? Vou dar um exemplo para vocês de um produto novo. A gente, por exemplo, há 10 anos, a gente não se comunicava pelo WhatsApp, hoje a gente já vende, comercializa, não só se relaciona pelo WhatsApp. Então, foi um produto que chegou e deu uma sacudida e uma mudança, né, grande no mundo, né, na nossa vida. Processos, a parte muito de medicamentos, alguns medicamentos que antigamente agia de uma forma, e foi mudado o processo para não ter tantos efeitos colaterais. Então, são inovações de processo. Organizacional, basicamente, a gente está trabalhando aqui com inovações organizacionais e de marketing, tá? Que são mudanças internas dentro da empresa para que a empresa saia de uma realidade que ela está e inove numa nova realidade como organização mesmo, né? Uma organização, uma gestão empresarial com práticas mais inovadoras. Então, esses exemplos... Carol, passa aí que eu estou aqui apertando, achando que sou eu que passo. Então, essas soluções inovadoras, eu trouxe alguns exemplos para a gente se situar. Por exemplo, se você fala assim, Isabela, meu grande problema é meus funcionários. Eles não estão legais, tá?
eu tenho uma rotatividade grande, eu preciso de treinamento para funcionário. Então, você colocou lá treinamento para funcionário, né? E aí, você vai estruturar toda a parte de prototipagem, naqueles passos que a gente já falou, os 6 passos, e aí, de repente, com o resultado dessa prototipagem, você descobre que não são só os funcionários, que, na verdade, além da política de gestão de pessoas, precisa também se trabalhar a liderança, a comunicação assertiva do líder. Então, muitas coisas vão surgindo com o resultado dessa prototipagem. É como se tirasse, né, uma venda dos olhos de muitas coisas que não estão sendo enxergadas, tá? Passa outro exemplo aí para mim. Bom, um problema que é ter indicadores compatíveis, né? Como é que eu vou identificar quais são os indicadores compatíveis com o meu negócio? A gente fala de tantos indicadores, né? Mas tem uns que pode ser que não adiante tanto para mim. Então, vamos fazer um esboço usando uma ferramenta de gestão para identificar, vamos pegar a missão, os valores da sua empresa, vamos tentar identificar a partir deles, né? Como criar os indicadores que vai ser ideal para você medir. Então, às vezes, você utilizando uma ferramenta de gestão, também, né, tira essa escuridão mesmo, né? O que você não estava conseguindo enxergar, porque ali você vai estruturar seus dados, vai alimentar a realidade da sua empresa de fato, e aí você vai poder analisar o que realmente acontece, tá? E aí, de fato, implantar uma política, né, de um modelo de negócio diferente na sua empresa, do que era antes, tá? Passa aí para mim, Carol. Um outro problema, esse aqui foi um problema que eu até ouvi essa semana, por exemplo, uma loja online, você quer passar para uma loja física, porque todo mundo fala, poxa, você cozinha tão bem, que eu não sei por que você fica aí só no delivery. Vamos abrir uma loja física? Mas não pode ser assim, né? A prototipagem, ela vai te auxiliar nesse processo de identificar se tem uma viabilidade técnica e se tem uma viabilidade econômica. Às vezes, a prototipagem, ela dá indícios até para você contratar mesmo uma solução que te ajude, um profissional que te ajude a enxergar essa viabilidade. Tá? Por exemplo, que a gente encontra muito também, poxa, minhas vendas estão baixas, eu estou com poucos clientes, eu preciso aumentar minha carteira de cliente. Mas assim, como é que você está se comunicando com seu cliente? Você já experimentou construir um plano de marketing para identificar quem é o seu cliente? Esse se encaixa também com o exemplo anterior. Quem é seu cliente? Então, qual seria um protótipo legal, né? Às vezes a gente busca fazer um canvas de marketing, né? E posteriormente, mais para frente, você aprofundar mais isso com consultores mais especializados, entender quem é seu cliente e focar seus esforços nesse cliente que você identificou quem é. Não ficar soltão, entendeu? Perdido, atirando para todos os lados, sem saber qual é a causa das suas vendas baixas. Se, né, no caso, para quem tem poucos clientes, se é o seu preço, se é o seu produto, se é a qualidade do seu serviço. Então, um planejamento vai te ajudar a identificar onde é que estão os gargalos, tá? E aí, quando o seu time participa, melhora muito essa visão, né? De tirar a venda mesmo e clarear um pouco as coisas que ainda não estão conseguindo ser vista com clareza. Bom, então assim, Cléo já falou, né? Um pouco sobre protótipo, e eu vou finalizando aqui com algumas frases, né? Que o protótipo ele é um caminho para transformar ideias em realidade. Então, sempre coloco na mente. Eu tenho uma ideia, e aí, vou implantar de vez, vou gastar mundos e fundos? Não, faz uma testagem, pega uma pequena amostra, faz um teste. Isso começa agora na jornada, mas ela fica para a sua vida inteira como gestor, né? E gestor empresários, que já tem uma experiência muito grande. Então, fazer pequenos testes, pequenas testagens, auxilia na tomada de decisão e na implantação de grandes soluções, né? Passa aí para mim, Carol. E assim, gente, por mais que vocês achem que não é possível prototipar tudo, tá? Sempre existe uma forma de testar algo que quer se implantar,
Tá? Independente da proposta de inovação, daquelas que a gente falou, de produto, de processo, de organizacional ou de marketing, é possível encontrar um caminho, certo? Lembrar que o protótipo ele ajuda a reduzir custo, acelera o processo de aprendizagem, principalmente da equipe, formação do capital intelectual, para que a sua equipe cada vez mais vista essa camisa da empresa e vá com você junto para frente, tá? Porque por mais que o conhecimento, a pessoa acha assim, eu não quero vestir a camisa da empresa, o negócio não é meu, mas o conhecimento, ele fica com a pessoa constrói o conhecimento. Então, independente da empresa ou não, é uma coisa que fica dentro dela, né? O que mais que temos? Pronto, e aí, tudo isso finalizado, essas 6 etapas, esses passinhos, já estamos prontos para implantar a solução, né? Vocês já estarão prontos para implantar a solução junto com o time de vocês. Isso foi, assim, esmiuçado de uma forma para poder entender um pouco, mas isso acontece de uma forma muito orgânica. No próximo encontro também vamos conversar bastante, né? Cada caso, cada problema e cada solução para poder melhorar. E eu vou deixar aqui para vocês também o banco de protótipo do Sebrae, que vai ser, a gente vai passar para vocês esse banco de protótipo, para poder ter ideias, né, de alguns protótipos, mas a gente também sugere e ouve de vocês, né, quais são as formas de testar essas soluções. E eu quero falar do grupo, vou falar da MEC, mas eu quero falar com vocês de um grupo de WhatsApp que tem dos empresários do Ali. Eu vou passar para vocês agora, tá? Quem tiver interesse, entre. O objetivo desse grupo é somente divulgar os trabalhos de vocês para que, de repente, né, aumente essa rede, haja interação maior entre os empresários, porque tem gente de mais de 20 municípios inseridos nesse grupo, né? Todo o Recôncavo Baiano, Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul. Então, é importante que vocês fortaleçam essa rede mesmo de apoio, né? Da micro e da pequena empresa, tá? E aí, por fim, a gente traz um exemplo prático, pode passar aí o próximo slide, da McDonald's, né? Hoje a gente conhece McDonald's nas capitais, algumas cidades também do interior, e a gente não sabe o porquê que a McDonald's é o que é hoje. Mas aí vocês vão descobrir agora o que foi que aconteceu, né? Tudo por causa de um protótipo, tudo por causa de uma ação de prototipar uma solução e hoje se tornou uma grande empresa mundial. Eu não me esqueci que Rita tem uma pergunta, tá? Qualquer dúvida, já sabem, é só chamar. Boa noite para vocês, bom descanso e obrigada pelo tempo dedicado aqui também, juntos, viu? Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigado, boa noite.